1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Leremos a partir do verso de número 12. Diz assim a visão, a revelação que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha vestes talares e estava cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas, e em sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto, esse brilhava como o sol em sua plena força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo o sempre, e eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Amém, irmãos? Essa é a descrição mais gráfica que a gente pode ter da glória do Senhor Jesus, diante do qual nós estaremos um dia face a face. E essa esperança deve encher o nosso coração de tremenda alegria nessa noite. Um dia, em breve, estaremos contemplando o que João contemplou, a glória do nosso Senhor, a glória do nosso Salvador. Mas enquanto nós não estamos com Ele, Ele está entre nós. Então, permita que o Senhor fale com você, revele a você nesta noite a sua majestade, a sua beleza, a sua força, a sua santidade, a sua grandeza. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe as lutas que você tem passado. Nenhuma folha sequer de uma árvore cai se não seja da vontade dEle. Ele é o Senhor que controla e governa todas as coisas. É diante desse Deus todo-poderoso e todo-amoroso que nós estamos. Então abra o seu coração e permita que o Senhor penetre no seu íntimo e fale com você nessa noite. Ele está entre nós. Ó Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai de amor, queremos dizer que nós te amamos com a força da nossa alma. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa porção. Nós não possuímos bem algum nesse mundo senão o Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor, o motivo do nosso louvor, o motivo de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu trono é cercado de glória e de majestade. Força e formosura estão diante de Ti. Mas muito obrigado porque, a despeito da Sua grande glória e majestade, o Senhor se importa conosco. O Senhor se apresenta entre nós, entre o Seu povo, no meio da Sua igreja. Ó Senhor Jesus, que tudo que fizemos aqui nesta noite possa alegrar o seu coração, porque a nossa alegria é trazer alegria ao teu coração, Senhor. Portanto, fala conosco, pastoreia-nos, ó Supremo Pastor, revela-nos a tua bondade e a tua glória, para que possamos nos prostrar e te adorar. Ó Divino Espírito, extrai de nós o mais perfeito louvor, a mais pura adoração, que possamos te servir e te adorar em espírito e em verdade. Seja conosco nessa noite, Senhor. A oração que nós te apresentamos e oramos assim,
no nome sobre todo nome, o irrecusável nome do Senhor Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, quero dar apenas um breve aviso. Nós estamos agora no mês de junho. O mês de junho, tradicionalmente, é o mês que a gente comemora ali o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados se comemora dia 12, mas nós estamos aqui preparando na nossa igreja um delicioso jantar comemorativo do Dia dos Namorados, que acontecerá no dia 17 de junho, portanto, será num sábado, às 19 horas, aqui, 19h30? 19. A Layara está me confundindo aqui, eu falo 19, a Layara falando que é 19h30. 19 horas, 19 horas aqui na nossa igreja. Nós temos apenas 30 vagas, então se você é namorado, se você é noivo, se você já é casado e deseja participar conosco, dê o seu nome no final do culto para o irmão Elbert. O pastor Levi também daqui a pouco está chegando, mas dê o seu nome para o irmão Elbert, irmã Dani. A inscrição é apenas R$ 80. Nós teremos aí uma comida para lá de especial, né? Um cardápio muito gostoso, feito com muito carinho. Teremos uma boa palavra. O tema do nosso encontro será Falando a Verdade em Amor. Nós estamos entendendo de Deus que um dos grandes problemas na vida conjugal, na conjugalidade, é a falta de diálogo, né? Comunicação, quando ela se interrompe, causa um tanto de problemas. Nós vamos trabalhar um pouco, então, essa temática da comunicação, falando a verdade em amor. Então, não fique de fora, dê o seu nome e participe conosco, amém? Então, mensagem, aviso dado, vamos adorar o Senhor, vamos ficar em pé, irmãos, amém. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de reiterar o convite do pastor Pedro para que a gente possa abrir o nosso coração para que Deus possa falar conosco nessa noite. Que Ele possa falar conosco enquanto a gente entoa essas canções, que a gente possa cantar com o coração voltado para o Senhor, prestando atenção na letra das músicas que estamos cantando e abrindo nosso coração e nosso entendimento para o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Agora, no nosso momento de louvor e depois no nosso momento de mensagem. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos,
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém, irmãos. Enquanto nós cantamos a próxima música, eu convido os irmãos que vieram preparados para entregarem seus dízimos e as suas ofertas. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, eu te adorar. Para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, sua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém, Senhor. Quero entregar nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Agradecer por essa noite, agradecer por cada pessoa que está aqui para ouvir a tua mensagem, para ouvir a tua voz. Queria lhe pedir para que o Senhor fale conosco, Deus, para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco nessa noite, que nós possamos sair daqui diferentes da forma que a gente entrou e que tudo que a gente escutar aqui dentro, Senhor, a gente possa replicar lá fora, que nós possamos realmente ser espelhos do Senhor no mundo, que as pessoas possam ver em nós o Senhor, ver em nós o que o Senhor acredita e quem o Senhor é. Que o Senhor continue falando conosco, nos guardando as nossas famílias. Cuida de cada família dessa igreja, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito.
Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues no teu altar, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa semana, guarde o nosso retorno para casa e continue conosco. Tudo que fazemos é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor.
Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. É bom cantar a grandeza do Senhor, não é? O Senhor nosso Deus, Ele é grande, Ele é grande. Antes de refletirmos na palavra, gostaria de apenas reconhecer as pessoas que nos visitam nessa noite. Eu já fui apresentado aí para a irmã do Robert, só que eu esqueci o nome dela. Renata. Seja bem-vinda, Renata, que Deus fale o seu coração. Atrás da Renata tem um casal que veio enganado semana passada, não foi? Então, agora dessa vez não vieram enganados mais, agora vieram querendo vir. Esqueci o nome de vocês, me perdoe. Guilherme e Ariane? Ariana. Aliana. Ariane. O Pedro perdeu paciência comigo, não pode, que isso. Eu vou até fazer uma audiometria esses dias, é verdade, para escutar um pouco melhor. O médico está desconfiado que eu perdi um pouco a minha acuidade aí. E vou fazer esse teste para ver se eu consigo até ouvir melhor os irmãos depois. Então seja bem-vindo também, que Deus fale ao seu coração. Estou vendo aqui o Felipe também, que é o noivo da Laís. Estão com o casamento marcado agora para o comecinho de outubro, né? Então, Felipe, seja muito bem-vindo, que Deus fale ao seu coração também. O resto já é de casa. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Livro do Apocalipse, nós leremos agora o capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Nós retomamos agora a nossa série de mensagens e nós temos intervalo em relação, por conta do tempo da família, mês da família, mas agora nós voltamos a refletir sobre a nossa série de reflexões, que é Encontros com Deus. Eu estou vendo a Rayane ali. Desculpa, Rayane. Seja muito bem-vinda. Irmãos, a Rayane, ela é aqui do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Chalé, não é isso? Então, ela se mudou agora para Belo Horizonte, ela está nos visitando nessa noite. Deus te abençoe, Rayane, que a palavra do Senhor possa falar com você também. Muito bem. Então, nós retomamos a nossa série de mensagens com o tema Encontros com Deus. E hoje, a nossa proposta é a gente refletir um pouquinho sobre o encontro com Deus no tempo e na eternidade, a partir da leitura de Apocalipse, capítulo de número 5. Então vamos ler todo o capítulo. Se perto de você tem alguém sem Bíblia, ofereça a sua. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Ele estava selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chorem. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro
e de quebrar os selos, porque tu fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Só uma observação, João viu e ouviu uma voz. Como é que pode ver uma voz, né? Ele falou que viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Pai Santo, nós te damos graças nessa noite. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de cantar as tuas grandezas. Agora, Senhor, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito possa nos dar a tua unção, nos dar a tua graça, nos dar o teu entendimento. Torna, Senhor, não apenas a nossa mente, mas, sobretudo, o nosso coração, um terreno fértil, para que a sua palavra possa cair nele e possa produzir muitos frutos para a sua própria glória. Oramos assim, por meio de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje, portanto, eu quero propor uma reflexão sobre o tempo e a eternidade. O cristão, todo cristão, pressupõe que essas duas realidades, elas não apenas fazem sentido para nós, mas como elas coexistem no universo criado por Deus. E isso torna o cristão muito mais completo nesse mundo do que o não cristão, ou apenas aquela pessoa de pensamento materialista. Porque o que o materialismo prega? O materialismo prega justamente isso, que tudo que há é o que nós vivemos aqui agora. Mas quando você morre, você então se apaga. Você então deixa de existir, é como se você fosse desplugado de uma tomada. Mas o cristão não, o cristão habita um mundo muito mais complexo, porque ele admite essas duas realidades. Tanto a tangível, aquela que os nossos sentidos alcançam, a sensorial, como também as coisas invisíveis e intangíveis também. Pensando nesse sentido, eu gostaria de lembrar também a fala de um filósofo muito conhecido ali no Iluminismo, um dos grandes filósofos do Iluminismo chamado Kant, que diz o seguinte, que os limites da razão não coincidem com os limites da realidade. O que o Kant quis dizer com isso? Ele quis dizer que existem muito mais coisas na realidade que a nossa razão consegue conceber. Portanto, a realidade é muito mais expandida, muito maior, muito mais complexa do que aquilo que nós conseguimos capturar com a nossa razão, com o nosso pensamento e com as nossas experiências sensoriais. Parafraseando de uma outra forma, eu quero lembrar aqui também uma frase que todo mundo conhece, certamente, do William Shakespeare, quando ele fala lá no Hamlet. Ele vai dizer o seguinte, uma frase muito conhecida, que nós aprendemos na escola. Aquela frase dele fantástica, que ele diz que há mais coisas entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ou seja, existem muito mais coisas entre os céus e a terra que nós conseguimos, de fato, capturar. Esse mundo, irmãos, é muito belo, muito complexo, muito profundo, muito intenso, e o cristão está mergulhado nesse mundo. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos admitindo a existência desses dois mundos, desses dois universos.
E é justamente pensando nisso, tendo isso em tela, que eu gostaria de propor essa leitura do Apocalipse capítulo 5, porque é justamente com essa conversa aqui, com essa interpenetração do tempo e da eternidade que João lida de uma forma fantástica. Nós percebemos que Jesus se apresenta como aquele que é o eterno, e ele tem um diálogo com uma criatura presa no tempo e no espaço, que é o João. Então, essa conversa, esse diálogo entre Criador eterno, atemporal, com uma criatura temporal do aqui e do agora, é fantástico, é altamente desafiador, e como o próprio livro do Apocalipse significa, é revelador para nós. É como se Deus estivesse tirando o véu dos nossos olhos. A palavra Apocalipse significa justamente isso, revelação, tirar o véu. É como se Deus permitisse, através do olhar de João, que o véu fosse tirado para a humanidade, para que a gente consiga perceber de uma forma muito clara, e aqui tangível, né? João, inclusive, viu e ouviu uma voz, ou seja, algo tão real, tão forte. João conseguiu perceber essas duas realidades de uma forma muito palpável e muito concreta. E João, então, habitando nesses dois mundos, ele coexistia em duas realidades. A primeira realidade era a realidade temporal, do tempo e do espaço que ele vivia, e era uma realidade muito dura naquela época, porque nós estamos falando aqui do final do primeiro século, ano 90 depois de Cristo aproximadamente. Nós sabemos que foi uma época muito difícil para a igreja cristã. A igreja cristã estava sob forte perseguição por conta de um imperador muito maligno que estava no trono de Roma, chamado Domiciano. Nero já havia sido um imperador terrível, muito mal para o povo cristão, ali nos anos 60, mais ou menos, mas ele instituiu apenas uma perseguição no Império Romano, na capital mesmo. Mas agora Domiciano não. Domiciano, então, começa a varrer todo o império atrás dos cristãos e matando os cristãos, boicotando seus negócios, humilhando eles em praça pública. Uma fase muito difícil para o povo de Deus. Muita gente, inclusive, renunciando à fé por conta da perseguição. E João, inclusive, está preso aqui nessa ilha, conhecida como Ilha de Patmos, que não era assim uma Disneylândia, pelo contrário, era onde você levava as piores pessoas, eram os bandidos, os pares da sociedade, os inimigos do imperador, eram levados para essa ilha para morrerem ali. E é justamente nesse tempo de dificuldade, de perseguição, e João agora, como o último apóstolo vivo, nesse momento aqui, capital, ele certamente pensava sobre o futuro da igreja. E o seu medo justamente seria esse: será que a fé cristã, será que o povo de Deus irá resistir à pressão de Roma? Será que Domiciano vai conseguir o seu intento, que é varrer a fé cristã de todo o Império Romano? Quem irá prevalecer? Então, o coração pastoral de João certamente estava encharcado com essa angústia, com essa incerteza, e é justamente nesse contexto de aflição que Jesus se apresenta para João. No início da nossa reflexão, do nosso culto, nós lemos capítulo 1, e Jesus se apresenta para João como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, tem os cabelos como cachos de palmeira, voz como voz de muitas águas. Ele se apresenta para João, expressão ali no grego, como Pantocrator, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no alto trono. Irmãos, e essa visão para João e para nós e para aqueles cristãos, ela é fundamental, porque já de início nessa revelação, Jesus já se apresenta para João como aquele que de fato se assenta no trono elevado. E ele se apresenta para João no capítulo 1 como sendo aquele que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. O que implica dizer que não era Domiciano que tinha a última palavra, que não era Domiciano que tinha a chave da morte nas suas mãos, porque o imperador dizia que tinha um poder sobre a vida e a morte, mas Jesus agora se apresenta para João e se apresenta para a sua igreja dizendo que quem tem o controle sobre tudo, sobre todos, o governo, e que se assenta no trono é o Senhor, é Jesus e mais ninguém. E no capítulo 4, Jesus convida João
para se apresentar diante dele ali no trono. Isso é fantástico, porque em lugar nenhum no Apocalipse, nessa revelação, a palavra Domiciano ou Império Romano é citado, porque o que Jesus queria mostrar para João é que não importa qual reino nós temos hoje, que a despeito de nós existirmos no aqui e no agora, sermos criaturas da temporalidade, desse tempo, nós, irmãos, precisamos viver o tempo aqui presente com os olhos onde de fato importam, que é com os olhos da eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos atentar para as coisas que nós vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, elas são passageiras, mas aquelas que nós não vemos, essas são eternas e essas são gloriosas. Então, João vive num momento, num tempo presente, que era recheado, encharcado de sofrimentos, de injustiças sociais, de perseguições aos cristãos, de um aparente triunfo da maldade e de ameaça de morte por todo lado. Sofrimento, injustiça, perseguição, aparente triunfo da maldade. Nada há de novo debaixo do sol. Não é justamente o quadro que nós vivemos hoje? Nós não vivemos isso aqui também, no aqui e no agora? Nós também não experimentamos sofrimentos diversos, meus irmãos? Nós também não sofremos injustiças, seja uma injustiça social, ou seja uma injustiça pessoal. Nós também não somos perseguidos, meus irmãos. Muitas vezes por causa da nossa fé, muitas vezes porque nós falamos a verdade, muitas vezes porque nós não nos dobramos diante do império desse mundo e dos valores desse mundo, nós não negociamos aquilo que nós entendemos como sendo verdade. Muitas vezes, tudo isso causa em nós perseguição, nós somos perseguidos. E também, não é verdade que nós temos uma sensação que a maldade tem triunfado nesse mundo? Porque a gente olha, às vezes, para as pessoas maldosas e malignas desse mundo, parece que nada acontece com eles. Eles estão lá firmes e fortes. Às vezes a gente adoece, mas o maldoso não adoece. Às vezes a gente sofre, mas o maldoso está cada vez melhor, está rindo, está dormindo à noite. Muitas vezes nós que tememos ao Senhor, somos oprimidos, passamos por angústias, por tribulações, e às vezes empobrecemos, perdemos o nosso emprego, atrasamos a conta da luz, mas as pessoas parecem que são malignas, que não temem ao Senhor, que fazem tanto de falcatrua, que roubam de forma descarada, parece que comem do bem, do bom e do melhor, parece que desfrutam dessa vida, como o Asaf vai dizer no Salmo 73, né, Neuber? Olha, eu quase escorreguei os meus pés, porque eu vi o ímpio prosperando. E isso foi muito para a minha cabeça. Eu penso que talvez, Neuber, o Asaf precisava se apresentar diante do trono e ter essa percepção de quem de fato é o Senhor. João teve isso. No capítulo 4, ele visita o trono de Deus. E é muito interessante, porque se você ler o capítulo 4 com muita atenção, você vai ver que o capítulo 4 transborda de paz. Transborda de um sossego enorme. O mundo estava atribulado, o mundo estava em efervescência, sangue era derramado, maldade era consumada, mas agora, quando ele chega diante do trono de Deus, ao invés de Jesus estar ali também aflito por causa da maldade do mundo, a descrição muito gráfica e muito vívida que João faz no capítulo 4 do trono, nos transmite paz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor que controla todas as coisas, Ele sabe que tudo que está acontecendo, mesmo que sejam injustiças, está sob o seu governo. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Está tudo como deveria estar. A igreja de Jesus está onde deveria estar. Deus conhece os seus. Deus conhece o seu povo. Deus governa cada passo do seu povo, e a história está caminhando para a consumação e para a glória que nós teremos, porque nós chegaremos lá, porque aquele que se assenta no trono já nos garantiu a vitória. Apocalipse capítulo 4 demonstra essa questão da paz, transborda de paz na sua descrição do trono, mas no capítulo de número 5, que é o que nos interessa, João tem uma visão tremenda.
Porque a grande questão de João é justamente essa. Quem está no leme da história? Quem, afinal de contas, tem a última palavra? Quem tem o poder nas suas mãos? Quem tem o poder de vida e morte sobre eu e sobre você? Quem é que vai nos governar? Nós estamos cercados por inimigos. Quem de fato tem o poder de nos tocar? No capítulo 5 é justamente essa revelação quando João vê ali um grande livro, que é o livro da história. Esse livro está selado. E a palavra do Senhor diz que João chora muito. Porque ele não percebe ninguém capaz de governar de forma justa a história. E ele chora porque não existia ninguém digno, ninguém elevado que fosse capaz de ditar os rumos da história e conduzir a história do povo de Deus para um final feliz. Só que a palavra de Deus diz que um anjo fala para João para que ele não devesse chorar, porque existia alguém que era digno de conduzir a nossa história e de abrir o livro. E ele vai dizer, não chores, verso de número 4, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Irmãos, quem tem a autoridade e conquistou essa autoridade por conta do seu próprio sangue, de controlar e governar a história da humanidade, é o leão. É o leão, Jesus. E ele se apresenta aqui como, de fato, ele é o leão furioso que controla a nossa história. E isso é fundamental para nós que tememos ao Senhor. Porque nós temos ao nosso lado um leão. E esse leão, o nosso Deus, é ciumento, meus irmãos. E talvez você esteja aí com tantos inimigos te oprimindo. Talvez seja um inimigo humano aqui, como era no caso de Domiciano, que oprimia o povo de Deus. Mas talvez o seu inimigo seja uma enfermidade. Talvez seja aí uma enfermidade no corpo, na sua alma, nas suas emoções, nas suas memórias. Talvez a sua enfermidade seja relacional. Uma enfermidade, talvez, que você se sentiu traído, rejeitado, abandonado. Seja qual for o inimigo que você consiga elencar. Nós temos um leão que é a nossa defesa. Nós temos um leão que é violento, que é furioso, que é ciumento pelo seu povo, que cuida de nós, meus irmãos, e ele nos guarda e nos protege. Não existe nenhum inimigo no céu, na terra, debaixo da terra, capaz de nos amedrontar e capaz de nos colocar em retirada, capaz de nos derrotar, porque nós estamos guardados no Senhor. O Senhor é a defesa do seu povo. Jesus, o leão da tribo de Judá, venceu. Ele é a nossa defesa. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que ousar tocar em nós. Quem são os nossos inimigos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo falou em Romanos, capítulo 8. Se é Deus que os justifica. Morte, perseguição, guerra, angústia, fome, aflição, perigo, espada, nudez, qualquer outra criatura no céu e na terra não pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito interessante porque João vê esse leão furioso que se volta agora contra os nossos inimigos. E esse leão, ele é vencedor, e ele aqui, com seu hálito, com a sua força, ele então enfrenta os nossos inimigos, e certamente João se sente altamente encorajado por esse leão. Mas é muito interessante, meus irmãos, que a despeito da fúria desse leão, a palavra do Senhor diz que quando João olha para o leão, quando ele olha para o trono, porque o anjo disse, o leão da tribo de Judá venceu. Ele está sentado no trono, mas quando João olha para o leão, na expectativa de ver aquele leão furioso, a palavra do Senhor diz que João vê um cordeiro como estando morto. Afinal de contas, é cordeiro ou é leão? É leão ou é cordeiro? Eu fico impressionado com a ternura que existe embutida nesse texto,
Porque a despeito da fúria do grande leão, Jesus Cristo, a despeito do seu poder e da sua intolerância em relação a toda a maldade nesse mundo, porque não ficará nenhuma maldade nesse mundo que não seja julgada pelo poderoso leão. Não existe nenhum pecado nesse mundo que Deus não irá pedir justiça sobre ele. O leão é violento, mas quando nós olhamos para ele, nós que tememos o seu nome, ele se apresenta para nós como cordeiro. Com aquele olhar de acolhimento, de amor, de graça, de misericórdia, de redenção, porque se é verdade que o leão produz juízo sobre toda a impiedade e ao mesmo tempo guarda os seus, a revelação do Cordeiro nos traz a ideia da nossa redenção, da nossa aceitação diante de Deus, porque Cristo não veio a esse mundo para julgar, mas ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. A palavra do Senhor, o evangelho da graça de Deus, portanto, é esse evangelho duplo. Deus se ira contra toda injustiça. Paulo começa Romanos capítulo 1 dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Deus está irado contra toda impiedade nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, quando nós nos voltamos para Ele, Ele sempre irá olhar para a sua criatura, e de uma forma muito particular para a sua igreja, com o olhar de um cordeiro. Aquele que nos conhece, aquele que sabe a nossa fraqueza, aquele que conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nós muitas vezes vacilamos diante dos nossos inimigos, sabe que muitas vezes nós capitulamos diante das nossas fraquezas, nós muitas vezes nos abrimos a guarda diante de tantas tentações, mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, aquele que poderia nos fulminar por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, nós encontramos a figura do Cordeiro que nos aceita e que nos abraça. Mas aceita e abraça aqueles que o amam, aqueles que o desejam, aqueles que vão a Ele com o coração aberto e sedentos de receberem dEle misericórdia. O texto diz, pensando aqui já no nosso final, o texto diz que quando os anciãos se prostraram diante do Senhor, no verso 8, diante do Cordeiro, e esses anciãos, eles tinham nas suas mãos harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é extremamente animador para nós, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma das nossas orações é perdida. Nenhuma oração que você faz no seu travesseiro, à noite, quando ninguém está ouvindo, ela é perdida pelo Senhor. Deus não ignora as nossas orações, Deus ouve todas. Deus ouve aquelas orações que nós conseguimos verbalizar, Deus ouve aquelas orações que nós não conseguimos encontrar palavras para falar. Ele ouve os nossos gemidos, Ele ouve os nossos choros. E nenhuma das nossas orações, quando nós colocamos a nossa fé no Altíssimo, no Senhor Todo-Poderoso, no Leão e no Cordeiro, nenhuma das nossas orações são perdidas diante de Deus. Deus acolhe e recebe todas. Ele nos ouve, meus irmãos. Ele nos ouve. E Ele nos guarda. Nessa noite, eu quero convidar aos irmãos para mantermos firmes a nossa confissão diante do Senhor. Não importa os inimigos que você tem enfrentado, não importa o tamanho do seu adversário, não importa o tamanho da sua tentação, não importa o grau de pressão que você esteja vivendo agora, mantenha o seu coração firme no Senhor, a sua confissão firme em Deus, não negocie a sua primogenitura, seja leal ao Senhor até a morte, mantenha-se firme diante do campo de batalha, porque nós não retrocedemos. O justo viverá pela fé, está escrito, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos, diante das pressões. Nós não somos aqueles que baixam a cabeça diante das enfermidades ou diante dos nossos inimigos. Nós não negociamos a nossa fé, nós não trocamos a lealdade que nós temos pela palavra de Deus e pelas verdades das Escrituras para sermos abraçados por esse mundo de forma alguma. Nós não mercadejamos a palavra do Senhor. E quando nós estamos com essa coisa muito assentada no nosso coração,
Aí nós podemos ir ao Senhor em oração, sabendo que Ele se mostrará, se revelará como poderoso leão, a nossa defesa, e ao mesmo tempo como gracioso cordeiro que nos assiste nas nossas fraquezas. Quando eu estava fazendo essa reflexão, fatalmente eu me lembrei de Martinho Lutero. E o Lutero viveu em 1517, por ali, quando foi o berço ali da Reforma Protestante. Ele pregou aquelas 95 teses na Catedral ali de Wittenberg, na Alemanha. Nós sabemos que depois dessas 95 teses pregadas ali na Catedral de Wittenberg, ele sofreu muita perseguição por conta da sua fé. E perseguição, inclusive, dentro da própria igreja. E ele, então, foi convidado para ir num evento chamado Dieta de Worms, que era justamente uma sabatina, uma pressão muito forte para Lutero. Ele foi levado diante ali dos cardeais, dos bispos, ele foi levado a se retratar. E depois o pessoal falou, olha, você escreveu isso, 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 e agora nós queremos que você se retrate. Nós queremos que você volte atrás. E o Lutero, então, olhando para aqueles homens, ele vai dizer aquela frase dele muito célebre que diz, de forma alguma, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, que Deus me ajude, que Deus me ajude. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio aquilo que eu entendo que está nas Escrituras, que o leão seja a minha defesa, e que Deus me ajude, e que Deus me ajude. E foi nesse momento de muita pressão que o Lutero escreveu o meu hino favorito, quando ele estava ali sendo ameaçado de morte, e teve que ser escondido, inclusive, porque depois dessa afirmação na Dieta de Worms, eles procuraram matar o Lutero. Ele, então, praticamente exilado, ele escreveu muita coisa, muitas obras, e ele escreveu o famoso hino Castelo Forte. Eu encerro lendo as palavras do nosso irmão Martinho Lutero, entendendo que assim como eu e você e como João, é um ser também desse tempo, dessa nossa Constituição. Ele também tinha suas fraquezas, mas ele colocou a sua fé firmada no Senhor. Ele escreveu, Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, defende a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, nós estamos perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, a sua palavra ficará, nós sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. E se nós temos que perder família, bens, poder, e embora a nossa vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. E nos dará o seu reino. Embora a vida vá, por nós Jesus está e no final Ele nos dará o seu reino. Que essa seja a nossa esperança nessa noite, meus irmãos. Amanhã, segunda-feira, nós vamos enfrentar os nossos leões, nós vamos enfrentar os nossos inimigos, nós vamos enfrentar os nossos adversários. Eles são mais fortes do que nós, eles são mais poderosos do que nós, mas eles não podem resistir ao leão que conduz a história. A sua vida está guardada em Deus. A sua vida está totalmente guardada em Deus. Todos os seus dias estão guardados em Deus. Cristo tem as chaves da morte e do inferno.
Ele tem a sua vida na palma das suas mãos. Portanto, tema ao Senhor, não tema aos homens. Tema ao Senhor, não tema as enfermidades. Tema ao Senhor, não tema as injustiças. Tema ao Senhor e não tema nenhum governo. Se prostre diante dele, adore ao Cordeiro, adore ao Leão. Sirva com fidelidade ao Senhor nosso Deus. Não há tempo de retroceder, meus irmãos. Não há tempo de voltarmos atrás, meus irmãos. Nós já lançamos mão do arado. Nós não podemos mais voltar atrás. Nós já fomos cativados por Jesus de Nazaré. Os nossos olhos precisam ser colocados nele. É hora de nós, a igreja de Jesus, se levantar com autoridade, com poder, com santidade, com amor, com graça, com lealdade, com generosidade, com unidade, com hospitalidade. É hora de nos levantarmos e trabalharmos enquanto é dia, para a salvação das almas, para a edificação do reino de Deus, porque Cristo está às portas, e Ele irá cumprir de forma radical tudo o que Ele planejou para a sua igreja. Portanto, nós não devemos ter medo. Nós devemos confiar no Senhor nosso Deus, e cumprir com bastante lealdade e resiliência a carreira que nos está proposta, o ministério que Deus colocou para nós. Não há tempo a perder com as coisas desse mundo. Os nossos olhos precisam estar sendo colocados em Jesus de Nazaré. Nós somos criaturas do tempo, mas nós devemos já habitar na eternidade de Deus. Que a eternidade do Senhor possa encharcar o tempo presente e que possamos viver para a glória dEle, cada segundo para a glória dEle, com a intensidade da nossa alma, com o louvor do nosso coração, com tudo que temos, somos e viemos a ser, que possamos viver para a glória dEle, sem ter medo de absolutamente nada. Viva na presença do Senhor, dê o seu melhor para o Altíssimo, esteja na presença dEle, e o Senhor Jesus, o leão de Judá, há de segurar você pelas suas mãos, há de proteger você, e no final nos dará o seu reino. Nos dará o seu reino. Amém? Ó Senhor, muito obrigado por essa noite, por tua graça, por tua bondade, por essa palavra, por essa esperança, Senhor. Muito obrigado porque somos criaturas desse tempo, do aqui e do agora, mas nós já vivemos a eternidade do Senhor. Muito obrigado porque nós contemplamos o teu trono nessa noite. Ó Deus, os reinos se abalam. Ó Deus, esses povos se curvam como nós cantamos, mas tu és o Senhor, o seu reino é sempre eterno. Ó Deus, ele é firmado em misericórdia. Ó Deus, ele é para sempre, Senhor. Nós cremos na eternidade do seu reino. Muito obrigado porque o Senhor é a defesa do seu povo. Muito obrigado, ó Leão de Judá, porque o Senhor venceu e conduz a história da humanidade de uma forma muito peculiar, muito particular, a história da sua igreja. E seja conosco, ó Cordeiro, perdoando as nossas fraquezas, derramando a sua graça, da sua bondade em nós. Ó Deus, e que essa palavra possa nutrir o nosso coração de coragem, Senhor. Seja âncora nas nossas almas, para que possamos viver a nossa semana debaixo da sua graça. Ó Deus, e vivendo cada dia para a tua própria glória, dando o nosso melhor para o Senhor. Faça isso entre nós, é a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do teu Santo Espírito seja com todo o povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Nós chegamos ao final da nossa celebração. Hoje nós tivemos pela manhã um culto para lá de abençoado. Nós tivemos uma assembleia recheada de coisa boa, muita coisa boa acontecendo na nossa igreja. Nós recebemos 6 novos membros hoje. Foi uma festa, uma alegria muito grande. Mas tudo isso regado com muita comida, que aqui na igreja a gente come bastante. Então nós tivemos a nossa ceia ágape, tanta coisa gostosa. Eu preparei, fiquei a madrugada cozinhando, fiz muita coisa, exagerei que eu perdi o sono, exagerei. Nós cozinhamos demais, muito bolo, tem café, tem chá, não é, Flor? Então nós queremos convidar todo mundo para que você não vá embora rápido. Nós estamos terminando sempre meia hora mais cedo, para dar um tempinho para você conversar e comer um bolinho com a gente. Então eu quero convidar você, aquela porta ali vai ser aberta, o Pedrinho vai abrir a porta para mim ali, e aqui na nossa cantina, nós temos ali uma recepçãozinha pequenininha, esperando por todos nós. Desça lá conosco, coma um pouquinho conosco, para nós nos enturmarmos. Até lá, semana abençoada a todos. Amém.